Deus ou recomeço? Joia paraguaia Lescano pode surpreender o Fluminense. Quando a notícia começou a circular entre os torcedores, muitos ficaram divididos. Rubem Lescano, o meia paraguaio de apenas 22 anos, está muito perto de deixar o Fluminense, e, sinceramente, é impossível não sentir um misto de tristeza e esperança ao mesmo tempo. Tristeza porque o garoto, dono de uma técnica refinada e visão de jogo rara, quase não teve chances reais de mostrar o que pode fazer com a camisa tricolor. Esperança porque, talvez, esse seja o passo que ele precisa para voltar ainda mais forte, mais confiante e preparado para brilhar nas Laranjeiras. Segundo informações do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, Lescano está com a saída praticamente acertada. O destino deve ser o futebol paraguaio, para um empréstimo que pode durar até o fim de 2026. Ainda não há confirmação sobre o clube que o receberá, mas o que se sabe é que a negociação está adiantada. E, se for mesmo concretizada, essa pode ser uma daquelas histórias em que o tempo fora vira combustível para o retorno triunfal. Lescano chegou ao Fluminense cercado de expectativas. Vindo de boas atuações no futebol sul-americano, o meia mostrava qualidades que empolgavam. Passes verticais precisos, controle de bola sob pressão, boa leitura de jogo e uma calma incomum para alguém tão jovem. O torcedor logo imaginou o paraguaio combinando com Ganso, Keno, Arias e Cano em jogadas de toque refinado e movimentação inteligente. Mas, infelizmente, as oportunidades não vieram na proporção do talento. Em 2025, foram apenas 11 jogos disputados. Nenhum gol, nenhuma assistência e muito pouca sequência. O problema não é falta de entrega ou talento, mas sim a dificuldade de encontrar espaço num elenco recheado de opções no meio-campo. O Flu vive uma das fases mais competitivas da sua história recente, com briga intensa por posição, e isso acabou ofuscando o desenvolvimento de um jovem que precisa de ritmo para florescer. Mesmo assim, quem acompanha os treinos e as poucas participações de Lescano em campo sabe que há algo diferente nele. A forma como levanta a cabeça antes de receber a bola, o passe rápido que quebra linhas, a tentativa constante de jogar verticalmente, tudo isso mostra que o garoto tem DNA tricolor. Falta apenas confiança e minutos. E isso, talvez, ele encontre nesse empréstimo. Alguns torcedores mais apressados podem olhar apenas para os números e dizer que ele não correspondeu. Mas o futebol vai muito além das estatísticas. Quantos grandes craques não precisaram de tempo para amadurecer? No Fluminense mesmo, já vimos vários exemplos de jogadores que saíram, cresceram e voltaram para fazer história. Por que não acreditar que o mesmo possa acontecer com Lescano? O paraguaio é promissor. Tem técnica, juventude e uma mentalidade que agrada. Trabalha em silêncio, respeita o grupo e não cria polêmicas. Ele sabe que está em um dos clubes mais tradicionais do continente e demonstra gratidão sempre que fala do Fluminense. Isso mostra maturidade. E, no futebol, maturidade é um diferencial tão importante quanto o talento. Se realmente for confirmado o empréstimo, o torcedor tricolor deve olhar para isso não como um adeus, mas como um recomeço. Lescano vai ganhar minutos, confiança e experiência em um ambiente onde será titular, algo que no momento é difícil no elenco tricolor. E quando voltar, poderá ser aquele meia criativo que o Flu tanto gosta de formar. Alguém capaz de decidir jogos com um passe, um drible ou uma visão de jogo diferente. Porque, sinceramente, quem entende de futebol enxerga que Lescano tem algo especial. Falta apenas lapidar, dar sequência e deixá-lo jogar. E o Fluminense, que sempre acreditou no talento, não pode desistir de um jovem com tanto potencial. A história de Rubem Lescano com o tricolor ainda está longe de acabar. E pode ser que, lá na frente, olhemos para esse momento como ponto de virada de uma trajetória brilhante. Vamos à terceira notícia. Ganso no Flu. Pode ser o rei do meio, mas precisa acender de vez. Se tem um cara que mexe com o coração da torcida do Fluminense, esse cara é Paulo Henrique Ganso. O camisa 10, com aquele talento refinado que poucos no Brasil têm, ainda é uma peça que pode fazer muita diferença no nosso meio de campo. Mas, sejamos sinceros, para brilhar de verdade, ele precisa botar mais fogo no jogo, mostrar intensidade e não só aquela qualidade técnica que todo mundo já conhece de cor. A situação do Ganso no Fluminense hoje é complexa. Com a chegada de Luiz Ubeldia, o time ganhou uma nova cara, um estilo de jogo que cobra muita movimentação, pegada e um ritmo acelerado, tanto com a bola nos pés quanto na hora de correr, marcar e ajudar a equipe quando não tem a posse. E aí é que está o desafio para o nosso maestro. Apesar do talento evidente, Ganso precisa se adaptar a essa pegada mais agressiva e dinâmica que o técnico exige para conseguir um lugar de destaque no time titular. Se a gente olhar para o passado recente,
o meia perdeu espaço na reta final do trabalho do treinador anterior. Muitos viram aquele Ganso um pouco apagado, mais distante do protagonismo que ele já teve em outras temporadas pelo Flu. Mas o que a gente não pode esquecer é que o futebol não é só questão de técnica. É também físico, intensidade, entrega. E é exatamente isso que Zubeldia quer do nosso camisa 10. No entanto, não dá para negar. O técnico argentino valoriza muito o futebol do Ganso. Ele sabe o quanto o jogador pode ser decisivo em momentos que o Fluminense precisa de controle, toque de qualidade, visão de jogo e aquela inteligência para administrar o ritmo da partida. Em jogos mais travados, onde o time precisa de um jogador experiente que conduza jogadas com calma e precisão, Ganso pode ser a solução. É por isso que ele está sempre ali como uma alternativa válida para substituir o Acosta e dar aquele toque de classe no meio. O que falta para o Ganso, do meu ponto de vista como torcedor que acompanha cada jogo com paixão, é se entregar um pouco mais fisicamente, mostrar que quer jogar no limite, que está com a cabeça e o corpo preparados para acompanhar o ritmo frenético do futebol moderno. A qualidade técnica não vai mudar, ela é inata. Mas a intensidade tem que vir de dentro, do coração, da vontade de ajudar o time até o último minuto. Quando o Ganso está ligado no jogo, ele se transforma. Aquele passe de mágica, aquele toque que desmonta a defesa adversária, aparecem com frequência. O problema é que essas ações precisam acontecer durante os 90 minutos e não apenas em lampejos isolados. O torcedor do Fluminense merece ver o nosso camisa 10 correndo, marcando, se envolvendo com a equipe, fazendo o que ele sabe melhor, mas com aquele sangue nos olhos que todo grande jogador tem. Nos treinamentos, segundo o que se comenta nos bastidores do CT Carlos Castilho, Zubeldia está sempre cobrando essa intensidade do Ganso, pedindo para ele estar mais presente, mais ativo na marcação e na movimentação sem bola. Isso é fundamental para o Fluminense se consolidar com um meio de campo sólido, que ajuda tanto na defesa quanto no ataque. Se o Ganso conseguir incorporar essa nova postura, vai se tornar indispensável para o time. Afinal, não é todo dia que a gente tem um meia com tanta visão de jogo, habilidade para o passe e capacidade de decidir partidas na base do talento. A torcida está na expectativa de ver o nosso camisa 10 voando alto novamente, mostrando que pode sim ser protagonista, e que a experiência que ele tem é uma arma poderosa para o Fluminense. Além disso, o retorno de Ganso com mais intensidade dá mais opções ao treinador, deixa o time mais equilibrado e imprevisível. A gente sabe que o futebol do Fluminense pede jogadores que possam se adaptar e responder aos desafios táticos do adversário. E Ganso, se ligado no jogo, pode ser o maestro que conduz essa orquestra com maestria, qualidade e, finalmente, muita garra. Eu, como tricolor apaixonado, quero ver o Ganso jogando com o coração, como o craque que é, mas sem medo de suar a camisa, correr, se doar. Esse é o caminho para ele retomar o protagonismo que todos sabemos que ele tem. O Fluminense precisa e merece o melhor de Paulo Henrique Ganso, e tenho certeza de que, com um pouco mais de intensidade, ele vai nos dar muitas alegrias. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.